Fala moçada, bom, o vídeo de hoje é para falar se eu pudesse voltar no tempo, quais esteroides eu tomaria, quais hormônios eu usaria, como eu treinaria e como eu me alimentaria se eu, com a experiência que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar 20 ou 25 anos atrás e dar uma dica para mim mesmo lá atrás, o que eu faria para encurtar caminho, ter mais eficiência e eventualmente até mais saúde, evitar riscos que eu tomei que hoje eu poderia evitar. Bom, para contextualizar, esse canal aqui não é um canal relativamente antigo, mas para ser bem sincero, eu nunca postei muito, nunca fui muito consistente com as postagens. E já esse casal já, esse canal já passou por duas etapas. Em um segundo momento eu postei algumas coisas direcionadas para meus alunos de consultoria, postando vídeos explicativos. Se você tiver curiosidade e quiser voltar uns bons anos atrás aí, eu tenho uns vídeos explicativos de vários exercícios, bem técnico, bem detalhado. Mas o objetivo agora, só para contextualizar, sem tomar muito tempo e ir direto ao assunto, é falar algumas coisas, compartilhar algumas coisas que eu tenho vontade ah, de compartilhar da minha experiência, da minha vida, que de repente pode ajudar aí muita gente. Então acho que esse vai ser o primeiro vídeo da série e eu acho que seria legal falar disso. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu poderia ter feito de diferente, como eu falei, para ter alcançado melhores resultados mais rápidos e até mesmo de uma forma mais segura. Bom, acho que primeiro que muita gente procura aí tem curiosidade, que inclusive eu já vou dizer, já vou adiantar que é a parte menos importante, mas que faz parte a parte dos hormônios. Normalmente eu não gosto muito de falar disso, mas vamos abrir aí, como falei, para de repente até orientar as pessoas aí, evitar de tomar muitos riscos. Bom, quando novo, hoje eu tenho 41 anos de idade, eu iniciei a minha vida no bodybuilding, ou no treinamento, com 15. Fui usar hormônio a primeira vez, eu tinha por volta de uns 21, 22, 23, eu não me lembro exatamente. E durante principalmente os primeiros anos de convívio, né, de uso de hormônio, eu tive muitas experiências, experimentei praticamente tudo que existe, praticamente tudo eu experimentei. Tive contato com tudo. E e baseado nessa experiência, nesse contato com muita coisa aí, ah, o que eu poderia falar para mim, é o que eu oriento os meus alunos de consultoria hoje, que não são os alunos, nem todo aluno meu de consultoria usa hormônio, mas para quem está disposto a usar e para quem eu acho que vale usar, que tem experiência suficiente para isso, ah, é ficar no básico, é focar no básico. Normalmente uma boa testosterona é mais que o suficiente. E se você tem acesso, condições de pagar e acesso a um produto de boa qualidade, o GH. Então vale mais a pena você usar uma dosagem que não é low dose, mas eles hoje em dia, no abuso que se tem de hormônio, o pessoal considera low dose, de manter uma low dose de testosterona e uma dosagem razoável aí de GH é muito mais eficiente do que ficar se entupindo de um monte de testosterona, ou então, pior ainda, é o conjunto de 3, 4, 5, 6 tipos de drogas, vai te trazer um monte de efeito colateral e não necessariamente vai te trazer resultado. Então, basicão, mantendo ali testosterona e GH, funciona muito bem. Quanto de testosterona? Alguma coisa em torno aí de 400, 500, 600 miligramas por semana, mais que o suficiente. Como eu falei, tenho bastante experiência, já durante muitos anos usei muito mais que isso. Eu diria que durante alguns anos aí, talvez um ano e meio, eu cheguei a usar 3 gramas de droga por semana e eu tive um monte de efeito colateral sem necessariamente ter tido resultado. Então, hoje eu vejo que dosagem ali em torno de 500 miligramas, existem até algumas comprovações de estudos científicos que mostram isso, que a curva onde você tem bons resultados, né, apresenta bons resultados com baixo efeito colateral, é por volta de 500 miligramas. Acima disso aí, você colhe muito mais efeito colateral com pouquíssima adição de benefícios. Então, 500, de repente, se é uma pessoa aí mais alta, mais pesada, mais experiente, usar um pouquinho mais, 700 miligramas, 800, mas não mais do que isso. E GH, quanto de GH? No mínimo 3 UI por dia. Se você não tem condição de bancar pelo menos 3 UI por dia, não vale a pena usar. Por quê? Porque o seu corpo já produz, aí, principalmente se você está me ouvindo aí, você for jovem, seu corpo produz alguma coisa em torno de 2 UI por dia, um jovem saudável, um adulto um pouquinho menos. Então, se usar menos do que 3, você vai estar suprimindo a sua produção fisiológica e não vai ter tendo benefício algum e vai estar gastando bastante dinheiro. Então, eu recomendaria 3. Qual é o máximo? O máximo depende um pouco do bolso e depende um pouco também do tanto de efeito colateral que você suporta. Qual é o efeito colateral principal do GH? O GH ele traz uma retenção de líquido maior e essa retenção de líquido por si só, ela sobre falar, retenção de líquido, tá, retenção de líquido é visual? Não, retenção de líquido ela impacta em duas coisas principalmente. Não aumenta a pressão arterial, isso de certa forma ao longo do tempo pode ser um problema,
A curto prazo não, mas a longo prazo sim. E a curto prazo normalmente é um problema para as articulações, né? Quem talvez já tomou GH ou já ouviu, normalmente em determinadas dosagens aí o GH ele começa a trazer uma retenção de líquido tão grande, começa a incomodar as articulações, inclusive começa a atrapalhar o treino, porque você começa a sentir dor no punho, no cotovelo, na lombar, e começa a impactar o seu treino, você começa a perder eficiência, intensidade de treino, justamente por conta do uso de GH. Normalmente a dosagem máxima varia um pouco de pessoa para pessoa, e varia também em determinadas etapas de um bulk ou do cut, né, um pré-contest ou um off-season. Normalmente em cutting a gente tende a reter menos líquido, então essa retenção de líquido que o GH vai trazer acaba sendo menor, então dá para se usar uma dosagem um pouquinho maior em cutting. Não que seja melhor usar, é que é mais tolerável para o nosso corpo usar em cutting. Normalmente ele chega aí a 7, 8 UI por dia, depende de cada um. Eu não consigo usar isso aí, mesmo em cutting, usando mais do que 6 UI por dia, eu já tenho muitas dores articulares, não consigo. Inclusive, a gente vê alguns atletas profissionais falando aí de 10, 12, 15 UI por dia. Eu, sinceramente, pela minha experiência, pelo que eu já conversei com muita gente que tá no meio, que é experiente, é difícil entender como eles conseguem chegar nisso, porque realmente, no meu caso aqui, mais de 6, 7 UI por dia, já comecei a ter muitas dores articulares que me incomodam muito e me incomodam a treinar. Então, não sei se de repente eles usam alguma outra coisa aí junto para combater a dor, um anti-inflamatório, alguma coisa, que também não é legal, não é interessante, mas enfim. E normalmente em off depende muito da qualidade do seu off, mas em off normalmente ele 3, 4, 5 I costuma ser o limite também onde que o corpo tolera. Mas como eu falei, isso é individual. Tem gente aí que vai conseguir tolerar um pouco mais. Então o limite é o bolso, é o que você pode pagar e o quanto que o seu corpo tolera. Mas em geral é isso. O mínimo de 3, máximo ali eu considero. Antes de partir para uma questão de uso de insulina, inclusive recentemente do menino lá que faleceu, ficou muito em pauta esse negócio da insulina. A insulina ela passa a ser meio que necessária quando você já utiliza uma dose mais alta de GH. Normalmente com dosagens maiores do que 8, 10 UI por dia, você precisaria do uso de insulina. Então eu recomendo ficar também no máximo de uns 7, 8 UI por dia, justamente por conta disso, para você meio que não precisar ter a necessidade de usar o GH. Muito acima desses 6 UI, 8 UI, você não vai ter também muito efeito benéfico a mais. E começa a mesma coisa, como eu falei, do hormônio da testosterona. Você vai começar a colher um monte de efeito colateral a mais sem necessariamente ter ganhos e resultados na mesma proporção. Bom, esse primeiro vídeo é para falar de hormônios, que eu acho que muito que o pessoal está interessado, mas por um segundo vídeo a gente vai falar aí da questão de treino e alimentação, que eu considero como a principal parte. Eu como falei, experiência de treino aí de 25, 26 anos de treino, mas como personal trainer, atendendo o público ali há 20 anos, mais ou menos, já cansei de ter aluno aí usando testosterona, usando outros tipos de hormônio, trembolona, que seja, de esteroides anabólicos, e usando GH e tendo resultado nenhum, porque o principal não é o hormônio, o principal, como vocês já cansaram de ouvir falar e ninguém acredita muito, é o treinamento e é a dieta. Mas até o treinamento, quando a gente fala de ganho de massa muscular, o treinamento passa a ser mais importante do que a dieta, né? Já vi gente com dieta mais ou menos aí tendo bons resultados porque faz o treinamento como deveria. Então, para os próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho disso, de compartilhar, como falei, de falar o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo. Isso teria me poupado algumas coisas em relação à saúde, algumas coisas em relação ao efeito colateral, e eu acredito que teria me trazido mais resultado até de uma forma mais rápida. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos aí. Espero que você acompanhe e mande esse vídeo aí, compartilhe com alguém, ajuda a gente aí a divulgar a informação, uma informação legal, de qualidade. Compartilhe esse vídeo aí com o teu amigo que precisa saber disso. Valeu, tamo junto.